Dois vexames e uma mini vergonha. Cara, que coisa feia o que a Bélgica e a Alemanha fizeram na nossa Copa do Mundo. Não quero tirar o mérito do Marrocos e do Japão, que foram seleções super guerreiras. E a vergonhazinha ali da Espanha, a gente desceu o pau na Alemanha quando tomou a virada do Japão na estreia. A gente tem que descer o pau na Espanha, que tomou a virada hoje do mesmo jeito, sem botar muito perigo para a seleção japonesa. Que vergonha, que palhaçada. As primeiras duas zebras da Copa do Mundo. Zebra porque matou o bolão de muita gente, ninguém achou que o Marrocos ia passar, muito menos em primeiro. E o Japão poderia ser uma zebra que você especula, mas em primeiro do grupo também. E as duas passaram em primeiro com um ponto, não teve critério de desempate. Foram as seleções que mais pontuaram na fase de grupo. Que papelão, que papelão. Eu sou o Rodrigo Battini, vamos falar hoje do dia 12 da Copa do Mundo. Fica aqui colado no canal, que agora vem a nossa aberturinha padrão e a gente já vai falar dessa pataquada da Bélgica, essa pataquada da Alemanha. Galera, não tem nem muito o que falar a não ser que vergonha. Pela segunda Copa consecutiva, a Alemanha fica fora na fase de grupos. Não faz absolutamente nenhum sentido por tamanho da seleção. São duas campanhas vergonhosas. Essa aqui tão vergonhosa quanto, se não mais. Cara, a Bélgica também, assim, coroou da pior forma possível uma campanha horrorosa. O que o Lukaku perdeu de gol. E sei lá, parecia que só ele tava fim de jogo. Só ele que queria realmente passar de fase. Foi ele que ficou mais puto quando não conseguiu passar e ele perdeu os principais gols. Perdeu gols que um atacante do tamanho dele não pode perder. Então, também, beleza, detalhe. Cara, a Bélgica perdeu pro Marrocos e ali começa a desandar o negócio. Mas, cara, que palhaçada. Assim, alguém ficou rico e alguém quase fica muito rico, porque por um pedacinho do tempo, a gente teve de fato Japão e Costa Rica passando. Você consegue imaginar que isso foi um cenário não só viável, mas que estava acontecendo? Um grupo com Alemanha e Espanha, onde Japão e Costa Rica passam e Alemanha e Espanha dão adeus para a Copa do Mundo na fase de grupos? Cara, assim, insano, palhaçada, assim, foi muito feio para essas seleções. Eu acho que isso acaba também dando um pouco de perspectiva para todo mundo que falava: mas os sul-americanos não enfrentaram os europeus, não se prepararam em alto nível. Você tem um Japão e um Marrocos passando. O Marrocos, se a minha geografia não me engana, é da África, e o Japão, aí naturalmente a minha geografia não vai me enganar, da Ásia. Cadê o europeuzinho agora? Ah, para com isso, né? Palhaçada. Mas vamos falar aqui rapidinho dos jogos. Croácia e Bélgica foi um jogo bem morno, bem mais ou menos. A Croácia, de fato, não ameaçou o Courtois em nenhum grande momento. Teve um ou outro chute ali do Modric, que tentou chamar um pouco da responsabilidade, mas foi uma exibição bem abaixo também. Na verdade, a Croácia inteira também vem bem abaixo do que estava todo mundo esperando. Então, cara, é zoado, mas faz parte. Ainda tem, dado o retrospecto recente, a camisa faz um pouco de diferença em alguns combates mais importantes, alguns embates mais decisivos. E, cara, a Bélgica. A Bélgica que teve duas partidas horrorosas. Primeira partida da Bélgica jogou pro gasto, a segunda perdeu pro Marrocos de uma forma patética, sendo dominado depois que toma o primeiro gol, e basicamente o Marrocos dali em diante assume o controle do jogo. Hoje a gente viu um pouco do que era esperado da Bélgica nessa Copa. Hoje a Bélgica jogou um pouco melhor, mas primeiro, chegou na última rodada com a corda no pescoço, precisando, dependendo só dela, mas precisando de um resultado importante. E esse que tá aqui, Romelu Lukaku, que já não vem numa fase boa tem tempos, chegou machucado pra Copa. De repente tudo fica nas costas dele no último jogo, em 2 ou 3 lances que eu acho que ele deveria ter feito. Um jogador do tamanho dele, que joga os campeonatos que ele joga, que ganha a grana que ele ganha, não pode desperdiçar pelo menos uma daquelas chances. Ele tinha que ter feito pelo menos 1-0. Mas também não dá pra falar que a Bélgica tá fora por causa dele. A Bélgica não jogou porra nenhuma em nenhum momento. Sim, foi ruim. A exibição da Bélgica nessa Copa foi trágica. Mesmo ela começando a encaixar um pouco mais, só que no último jogo. Aí já era tarde, principalmente depois do resultado contra Marrocos. E aí você vem aqui para Marrocos e Canadá. O Canadá até tentou aprontar um pouquinho, conseguindo aquele gol contra que o zagueiro tenta desviar, mas o goleirão sai muito mal do Canadá e deixa a bola no pé do Ziyech, que é o jogador mais talentoso dessa seleção. Ele faz um gol bonito ali da meia parte do campo, ali da meia cancha.
com o goleiro completamente vacilando, com uma saída de bola horrorosa. Marrocos que também não sofreu nenhum aperto do Canadá. O Canadá que teve gente que falou, performou bem porque era esperado pro Canadá. Não vi nada especial no Canadá também. Já o Marrocos, você vê muita fibra, você vê uma disposição tática que faz sentido, uma seleção muito disciplinada, que tem grandes talentos? Não. Que tem grandes craques? Não. Mas que tem um coletivo que encaixa, tem uma intensidade muito alta, tem uma linha de marcação mais pra cima. Então, o futebol africano, de uma forma geral, tem jogado esse futebol mais moderno que a Europa domina, e é com muitas aspas, porque, bom, já tem 2 europeus fora. Se é que não vai ter mais até o final dessas fases de grupo. Mas, cara, assim, o Marrocos consegue um feito histórico, inédito, incrível, de arrepiar. Assim, por mais que a gente esteja falando mal da Bélgica, mal da Alemanha e um pouco mal da Espanha, é de arrepiar você ver Marrocos e Japão passando como primeiros dos seus grupos, sem levar em consideração sequer critérios de desempate. Então aqui não tem muito o que falar, o jogo foi meio morno, Marrocos teve as principais chances do jogo, não vacilou quando dependeu só dele, mesmo jogando contra uma seleção mais fraca. E aí a gente vem para as duas coisas mais legais e mais vacilos do dia, na minha opinião. Um empate entre Croácia e Bélgica, por mais que a Bélgica precisasse da vitória e não conseguiu virar. Cara, é uma Croácia e Bélgica, é um jogo que, sei lá, numa Copa do Mundo de 18 poderia ser final de Copa, dependendo do chaveamento. Agora, isso aqui, cara, assim, Espanha, Espanha, Espanha. Começou jogando a bolinha dela, o famoso tic-tac, que tá hypado pra caramba depois que fez o 7 na Costa Rica. E daqui a pouco, de repente, a Espanha virou a melhor seleção do mundo, que futebol vistoso, que futebol bonito. Eu acho que o goleiro do Japão fez 2 defesas. Que futebol bonito que não agride. Que tem 84% de posse de bola, acha um gol. E é isso. E morre nisso. Não teve muita bola na trave, não teve grandes defesas do goleiro. Teve 1 ou 2 no segundo tempo. Mas, cara, assim, tem muito volume de jogo, pouca criatividade, pouca agressividade. Não funcionou, sabe? Não funcionou. Funcionou contra a Costa Rica porque achou o primeiro, achou o segundo e aí vira uma bola de neve. Tem sido a tônica dessa Copa, quando um time toma um gol, ele se desorganiza, ele sente o baque. A Alemanha toma virada dessa forma, a Argentina tomou virada contra a Arábia Saudita dessa forma, a Espanha tomou virada dessa forma. Os gols foram muito próximos, 48 e 51, então 3 e 6 do segundo tempo. E cara, assim, Espanha não jogou bem. Conseguiu ter o primeiro tempo jogando aquela bolinha que ela gosta, com tic-tac, de ladinho, tranquilo, aí vai lá, faz um gol. Se conseguisse manter esse padrão, talvez fizesse o segundo. Se tivesse um pouquinho mais de sorte, mais de capricho, tinha feito um terceiro. Mas não é uma coisa consistente. E é a crítica que a maior parte das pessoas faz dessa Espanha. Domina a bola pra caramba e não sai muita coisa disso. Fica um negócio meio... Tá, legal, o Busquets não erra passe, mas é passe de lado. Não é passe vertical, não é passe no ponteiro, não tem o facão, não tem a quebra de linha. E cara, assim, a Espanha entrou poupando os jogadores, uns 2 ou 3 jogadores, que depois entraram quando tomou empate e a virada. De fato não mudou muita coisa, eu acho que o Valverde mexeu um pouco mal no time, porque ele botou os ponteiros pra jogar, mas ele perdeu a referência, então você tinha os ponteiros e você tinha um buraco ali na entrada da área, que os volantes estavam tentando chegar pra preencher, mas não é a referência. E fica um baita no alerta amarelo, se não vermelho, que, haha, são as cores da Espanha. E aí, pra Espanha que é, cara, de novo, com todo respeito à seleção japonesa, que fez um feito histórico, vencendo 2 campeãs mundiais de virada. Sensacional. Mas você não pode tomar um gol e se perder em campo como se perdeu. Tomar virada logo em seguida, desligada em campo. Claramente ela sentiu o gol. Tudo bem, é uma geração nova, o pessoal é muito moleque, a faixa etária ali entre 21 e 25 anos. Mas mesmo assim, cara, se a Espanha almeja alguma coisa nessa Copa, não dá pra ter o desempenho que teve hoje do jeito que teve hoje. Foi muito abaixo, foi muito fraco. E, puta, parabéns para a seleção japonesa por ter conseguido vencer de virada mais um campeão mundial. Incrível, maravilhoso, sensacional. E aí, já amarrando com o próximo aqui, teve um pequeno momento que foi ali pelo que tá até aqui, de 70 a 73 minutos. A gente teve 3 minutos de Alemanha e Espanha saindo na fase de grupos. E de novo,
quão insano é não só pensar que isso seria possível, mas isso de fato estar acontecendo, por mais que seja por um breve período de tempo, isso de fato estava acontecendo. Se a Alemanha trava e não consegue achar o gol, se o Havertz não faz o gol muito rápido, ia virar drama, ia virar drama, ia virar drama, e você poderia ter no final do dia, eu poderia estar vindo falar de 3 vergonhas, e não de 2 vergonhas e um vacilo. Bizarro, bizarro. A Alemanha depois conseguiu. Eu consegui ver alguns lances da Alemanha ali na paralela. A Alemanha teve um volume de jogo, agressivou bastante. O Navas foi super importante, fez defesas muito boas. Teve aquela que a bola foi cruzada, que o jogador deu e ele estava muito perto, ele consegue espalmar. O Neuer fez uma boa defesa e 2 vacilos. A Costa Rica agressivou pouco, chegou pouco, e o Neuer colaborou muito, baixou o Oliver Kahn ali no Neuer. O brasileirinho vai lembrar bem da final de 2002. E, cara, assim, a Alemanha não dependia só dela. E aí, quando você chega com o tamanho de uma seleção como é a Alemanha, com uma seleção que no papel não é ruim, tem bons jogadores, e você chega na última rodada, de uma fase de grupos, de um grupo que não era tão assustador assim, pelo menos não parecia, e você sequer depende de você mesmo, assim, quando tomou o segundo da Costa Rica, precisava fazer 9-2. Qual que é a chance da seleção alemã fazer 9 gols em 25 minutos? 9 não, tava 2-1, fazer 8 gols em 25 minutos. Então, assim, tons dramáticos para a Alemanha, que se despede pela segunda Copa consecutiva na fase de grupos. E aí tem a brincadeira que é o pessoal ficar falando: ah, será que o Miller vai bater o Ronaldo? Cara, nesse ritmo o Miller não vai bater nada. 2 Copas do Mundo sendo na fase de grupos, nem vai ter jogo para tentar pensar em chegar no número do Ronaldo, quem dirá do Close. Feio, feio. Não tem muito o que falar, a não ser feio. E fica aqui uma mensagem, né? Todo mundo falando antes da Copa: não, mas o Brasil não enfrentou o europeu. O Brasil não teve preparação com o europeu pra Copa do Mundo. Meu Deus, a gente tá lascado. Quando pegar o primeiro europeu vai sofrer. E os europeus, pelo visto, não jogaram com africanos, com asiáticos e nem com sul-americanos. Nem com América Central, porque a Costa Rica é América Central. É com o CONCACAF. E a Europa chega completamente despreparada para essa Copa. Assim, honestamente, só a França e o Brasil conseguiram se classificar sem nenhum tipo de aperto. A França ainda toma um gol aqui, ainda toma um susto ali, o Brasil nem isso. Mas toda aquela preocupação: meu Deus, o Brasil vai, quando for pegar uma Bélgica, quando for pegar uma Holanda. Cara, o que essas seleções estão jogando? Beleza, eu sei que mata-mata é diferente de fase de grupos e vai virar outra pegada. Mas na boa, realmente o futebol europeu tá num grau tão superior de futebol de seleções do que o resto do mundo? Porque de duas uma, ou o futebol tá muito mais parelho do que todo mundo tá achando, ou do que todo mundo fala que acha, ou o que é salto alto, é despreparo? Não acho. Você não vê uma seleção espanhola de salto alto. Ela tentou jogar o jogo dela. Uma seleção de salto alto não faz 7 gols numa estreia. Mesma coisa para a Alemanha. Mesma coisa até para a Argentina contra a Arábia Saudita. Não parece ser, sabe, arrogância, o salto alto de sou muito melhor, ganho quando eu quero. É surpresa. Surpresa porque talvez não escaltou os times como deveria. Talvez achou que estivesse jogando a Copa de 2012 ou 2006, que o futebol africano era só correria e porrada. Sendo que o futebol ficou muito mais refinado do que isso. Você tem muito intercâmbio com Champions League para boa parte dessas seleções. Então, assim, para você que antes da Copa começar ficou falando: meu Deus, o Brasil está ferrado porque não se preparou direito, porque quando enfrentou um europeu mais fraco. A Argentina chega bem porque enfrentou a Itália e não sei o quê. E a Argentina perde de virada da Arábia Saudita, se classifica na Bacia das Almas, e o Brasil se classifica com o pé nas costas. Com o Alisson nem encostando na bola. Então, assim, não tô falando que, nossa, a Copa acabou do Brasil. Não é isso. Mas, cara, você ficar analisando continente a continente e comparar sem ter confronto é uma furada que você pode fazer. Não, porque a Champions League e a Liga das Nações é um nível mais alto do que a Sul-Americana por causa da Bolívia. Assim, a gente viu o Equador quase causando. A gente viu o Brasil e uma Argentina passando, uma Argentina que tá crescendo, uma Costa Rica que deu trabalho, o Uruguai que ainda vai brigar para passar, tem chance, não é fácil, mas tem. Então, assim, os grandes da América do Sul passaram. 2 grandes da Europa já caíram. E um terceiro hoje não caiu porque a Alemanha não colaborou.
Que faltou isso aqui pra Espanha cair, né? Tava 2-1. Então, assim, loucura, loucura, loucura. Agora a gente já tem definições aqui, né? Então vamos ver como é que ficaram os grupos para a gente fechar esse vídeo com o cenário das oitavas de final. Então a gente vai ter aqui Marrocos. Vamos colocar no nosso bloquinho de notas como sempre. A gente vai ter Marrocos. E eu tô tentando sempre deixar a letra maiúscula para respeitar a nação. E Croácia do lado de cá. Do lado de cá nós temos... Não, ao contrário. Espanha e Japão. Assim, honestamente, se você ignorasse o dia de hoje, a Espanha seria muito favorita e a Croácia seria razoavelmente favorita. Mas a Croácia vem jogando mal a Copa inteira. A Espanha joga aquele futebol que é bonito de assistir nos primeiros 15 minutos, depois você fica tipo, tá, e aí? Você fica entediado, nossa, Busquets não erra passe, não sei quem não erra passe, o Gabi joga muito e não acontece nada. Assim, Marrocos vem forte porque vem muito animado, vem com o emocional muito em cima, a Espanha já nem tanto. Vai jogar o jogo da vida deles, isso tem sempre um poder muito incrível numa competição tão parelha. Então, acho que vai ser jogo duro pra Espanha. A Espanha vai vir com o time titular, o Valverde vai dar um esporro na galera, vai acertar um pouco o time. Então a Espanha, eu imagino que venha mais forte pro Marrocos do que foi essa fase de grupos. Então eu ainda acho que a Espanha passa, mas não é aquele chocolate. Se for, deveria ser normal, mas a gente não tá contando muito com o normal nessa Copa. Agora, Croácia e Japão, pra mim, é uma coisa completamente em aberto. Completamente em aberto. As duas viradas que o Japão teve para duas seleções campeãs do mundo do jeito que foi, cara, a não ser que a Croácia faça 3-0, o Japão e a Croácia vão até o final do jogo disputando essa vaga. Esse jogo é o jogo mais legal de assistir, até agora, inclusive. Espanha e Marrocos vai ser legal pra gente zicar a Espanha e torcer também pro Marrocos conseguir fazer uma campanha ainda mais histórica. Agora, de fato, Croácia e Japão vai ser um baita um jogo. Pra mim é muito perto de 50-50, se você não quiser, inclusive, botar o Japão como favorito. Porque o Japão venceu uma Alemanha, o Japão venceu uma Espanha, teve ali a dificuldade com a Costa Rica. A brincadeira que o pessoal tá fazendo é que o Japão só gosta de jogo grande. Pra mim, uma oitava de final de Copa do Mundo é jogo grande. Croácia não vem tão bem, tem o Modric que ainda joga muita bola, mas já tá começando a chegar naquele estágio de carreira de que já não performa tão bem, que tá ficando mais velho, normal. Mas assim, dois baita jogos, principalmente Croácia e Japão. Eu não perderia esse jogo aqui por nada. Não pela técnica do jogo, porque não acho que vai ser um jogo tecnicamente brilhante, como a gente não teve na boa parte da Copa até agora. E pra mim isso não é um problema. A Copa não é legal porque ela é tecnicamente incrível, mas sim porque a Copa é a Copa. Não vai ser um jogo tecnicamente brilhante, mas vai ser um jogo que não tem favorito. E se bobear, você pode botar favoritismo para a seleção japonesa. Então assim, palhaçada da Bélgica, palhaçada da Alemanha, um vacilo relevante da Espanha, Japão e Marrocos conseguindo feitos que ninguém imaginava. Alguém ficou rico com bolão, com aposta, porque ninguém imaginou Japão e Marrocos em primeiro. E mais um pouquinho, alguém ia ficar muito rico com a Alemanha e Espanha fora. Sei lá, um pequeníssimo grupo de pessoas ia ficar muito rico. Mas, ou a casa de apostas ia ganhar muito dinheiro. Alguém sempre ganha, né? Normalmente é a casa. Mas, cara, assim, só mostra que o futebol é muito mais parelho. Aquela frase clichê de não ter bobo no futebol. E de boa, na boa, real mesmo, medo de europeu. Parece que a gente esquece a história. A Itália sequer se classifica. A Alemanha eliminada em duas fases de grupo, em duas Copas seguidas. Não é a primeira vez que essas coisas acontecem. Medo de europeu. Porque a gente vacilou contra a Bélgica num jogo que a gente jogou mais do que a Bélgica. Porque a gente sempre sofre com a França em momentos específicos. E aí tem um Zidane monstruoso pra causar muito problema, que também não tem mais. Desculpa, o Mbappé tá muito longe do Zidane. Muito, muito, nem se compara. Então assim, eu não tenho medo desses caras. Tô falando que a gente vai ganhar? Não. Mas, pra mim, a seleção brasileira é a mais equilibrada em campo. Não sofreu nenhum risco. E a gente tem que enaltecer que foi uma das poucas classificadas com 2 jogos. Vai jogar contra Camarões amanhã sem peso. O Tite vai vir com o time reserva pra poupar e testar algumas coisas. E a gente ainda fala mal da seleção?
Não dá pra falar que é Europa, Europa, Europa. Que complexo de vira-lata da porra é esse, cara? Complexo de vira-lata. Para com isso. O Brasil é pentacampeão, cara. O Brasil já passou por seleção europeia, ó. Fácil, fácil. Ah, porque a Champions League é muito maior que a Libertadores. Tá bom. Mas o que as seleções europeias estão mostrando de efetividade, de futebol bonito, de domínio? De forma consistente? Nada. Então, assim, pra mim o Brasil não deixa nada a dever pra nenhuma dessas seleções. Muito pelo contrário. Mas, bom, galera, era isso. Não vou ficar me estendendo aqui, porque senão a gente passa horas falando de como a Europa, de uma forma geral, tá vacilando, tirando ali a França, que conseguiu passar mais uma boa. Mas é isso. Assim, mais um vídeo sobre o Copa do Mundo, mais um vídeo de futebol. A gente tá lançando vídeo todo dia, fazendo live todo dia. Se inscreve no canal, ajuda pra caramba. A gente, putz, se você se inscrever e seguir, colocar o sininho, você vai estar recebendo esses conteúdos com frequência. É legal, a gente tá sempre batendo bola, trocando ideias sobre os jogos. E também ali posto um highlight de COD aqui, um highlight de COD ali, um pouquinho de voo pra cá. Tem muita coisa legal que a gente tá tentando trazer. E a gente ainda é muito pequenininho aqui no YouTube, então ajuda pra caramba. Se você curtiu, deixa o seu joinha. Se não curtiu, deixa o seu de joinha. E escreve aqui nos comentários. O Brasil tem que ter medo de europeu? Ou o europeu tem que ter medo do Brasil? A Espanha vai vacilar contra Marrocos ou vai fazer o mínimo e passar? Porque, desculpa, apesar do Marrocos também, a Espanha passar é o mínimo. E Japão? O Japão vai longe? Vai surpreender? Os caras estão com garra, os caras estão com estrela. Mas é isso. Beijo pra todos. Sou o Rodrigo Battini. Todo dia postando vídeo de Copa do Mundo até ela acabar, que já tá razoavelmente perto, a gente tá quase na metade. E é isso, gente. Brigadão, nos vemos por aqui e até a próxima.